Atrevi-me a chamar-lhe de pai. Capítulo 14. A fuga. Estranho. Depois de o Senhor mudar meu modo de pensar quanto a deixar o Paquistão, surgiram empecilhos repentinos. Por exemplo, que parecia intransponível, era uma lei que dizia que os cidadãos paquistanenses só poderiam tirar $500 do país. Como meu dependente, Mahmoud podia levar $250. Como é que Mahmoud e eu poderíamos passar 4 meses com $750? Só esse fato parecia suficiente para que não considerássemos o convite de Peg. Alguns dias depois, Peg convidou-me a visitá-la em sua casa. Enquanto conversávamos, o nome do Dr. Christy Wilson foi mencionado. Ela também o conhecia. Eu estava bastante preocupada com ele, pois tinha ouvido dizer que havia sido expulso do Afeganistão pelo governo muçulmano, que então havia destruído a igreja para os estrangeiros que ele construíra em Cabul. Você tem alguma ideia de onde ele está? Perguntei. Não tenho a mínima ideia, disse Peg. Nesse instante, o telefone tocou. Peg foi atender. Voltou com os olhos esbugalhados. Sabe quem era? Perguntou ela. Era Christy Wilson. Superado o espanto que esse fato ocasionou, começamos a indagar de nós mesmas se isso não era mais do que coincidência. Dr. Wilson, disse Peg, ia justamente passar por Lahore. Desejava fazer-lhe uma visita. É claro que fiquei contente, porque sempre era bom ficar a par das notícias, mas eu tinha um sentimento intuitivo de que ia ocorrer mais do que uma conversa casual. Tivemos uma reunião maravilhosa na casa de Peg no dia seguinte. Contei ao Dr. Wilson os últimos acontecimentos em War e em minha própria vida. Então Peg mencionou que estava tentando persuadir-me a ir aos Estados Unidos. Ele ficou bastante entusiasmado com a ideia. Há vários problemas, entretanto, disse Peg. O primeiro é a lei que diz que Bilkis só pode tirar $500 do país. Será que? Disse o Dr. Wilson, acariciando o queixo. Tenho alguns amigos que podiam. Talvez eu pudesse enviar um telegrama. Conheço um homem na Califórnia. Depois de alguns dias, Peg telefonou, toda entusiasmada. Bilkis, gritou ela, está tudo arrumado. O Dr. Bob Peace, dos Bons Samaritanos, vai custear todas as suas despesas. Você acha que pode se aprontar para partir em 7 dias? 7 dias? Subitamente, a enormidade da ideia de deixar minha terra natal invadiu-me, pois ainda estava convencida de que, se chegasse a partir, seria para sempre. Uá! Meu jardim, meu lar, minha família. Podia eu contemplar seriamente a ideia de deixá-los? Sim, podia. Não podia considerar nada mais se estivesse verdadeiramente convencida de que essa era a vontade de Deus. Pois eu sabia o que aconteceria se desobedecesse deliberadamente, sua presença desapareceria.
Nas 24 horas seguintes, pareceu surgir outra confirmação. Khalid disse-me enquanto jantávamos que havia somente um detalhe a ser resolvido. Então todos os problemas imobiliários estariam terminados. Penso que a senhora pode dizer com segurança, mamãe, disse Khalid, que a partir de hoje se desfez das propriedades que desejava vender. Então, subitamente, as portas foram fechadas. Não por Deus, mas por meu país. Foi instituída outra lei, que dizia que nenhum paquistanense poderia sair do país, a menos que tivesse pago o imposto de renda. O meu havia sido pago, mas precisava de um recibo do governo. Tinha de obter um certificado de pagamento do imposto de renda. Somente com esse certificado poderia comprar passagens para os Estados Unidos. 4 dos meus 7 dias até a partida haviam passado. Agora, enquanto meu filho Khalid e eu entrávamos na repartição do governo, a fim de conseguir o certificado, só me restavam 3. Khalid e eu pensamos que não haveria problema algum, uma vez que meus papéis estavam em ordem. O escritório ficava numa rua movimentada do centro de Lahore. Entretanto, ao entrar naquele edifício, algo pareceu-me estranho. Estava quieto demais para um escritório burocrático comum, onde atendentes correm de um lugar para o outro e sempre parece que alguém está discutindo com um escriturário. À exceção de um funcionário calvo, sentado à ponta de um balcão, lendo uma revista. Khalid e eu éramos as únicas pessoas ali. Fui até o funcionário e disse o que desejava. Ele levantou um pouco os olhos e sacudiu a cabeça. Sinto muito, senhora, disse ele, afundando de novo a cabeça na revista. Estamos em greve. Greve? Sim, madame, disse ele, indefinidamente. Ninguém está trabalhando. Não há nada que se possa fazer pela senhora. Fiquei parada olhando para o homem. Então afastei-me alguns metros. Ó Senhor, orei em voz alta, mas de modo que somente meu filho pudesse ouvir. Tu fechaste a porta? Por que então me encorajaste a vir até aqui? Então veio-me uma ideia. Será que ele realmente havia fechado a porta? Está bem, pai. Orei. Se for da tua vontade que Mahmud e eu vamos para os Estados Unidos, terás de fazer que eu consiga esse certificado. Um sentimento forte de confiança encheu-me e dirigi-me ao funcionário. Bem, o senhor parece estar trabalhando, disse eu. Por que não me dá o certificado? O homem tirou os olhos de sua revista com uma expressão azeda. Parecia o tipo que ficava feliz em dizer não. Já lhe disse, senhora, estamos em greve, grunhiu ele. Bem, então quero falar com o oficial encarregado. Uma coisa eu havia aprendido no meu trabalho com o governo, e era que, quando desejava que algo fosse feito, devia sempre ir a uma autoridade mais alta. O funcionário suspirou, deixou a revista e escoltou-me a um escritório adjacente. Espere aqui. Grunhiu de novo e desapareceu. Do escritório eu podia ouvir um murmúrio baixo de vozes. O homem emergiu e acenou para que eu entrasse. Khalid e eu encontramo-nos na presença de um homem elegante de meia-idade, atrás de uma escrivaninha riscada. Expus-lhe meu problema. Reclinou-se na cadeira, girando um lápis na mão. Sinto muito, madame. Madame. Como é mesmo seu nome? Bilkis Sheikh. Bem, sinto muito.
Não há absolutamente nada que possamos fazer durante a greve. Subitamente, uma luz de reconhecimento inundou-lhe os olhos. A senhora não é Begum Sheik, que organizou o plano do viver simples? Eu mesma. Ele bateu com os punhos na mesa, levantando-se. Bem, disse ele. Puxou uma cadeira e pediu que me sentasse. Acho que esse foi o melhor programa que nosso país já teve. Sorri. Então o oficial inclinou por cima da escrivaninha e disse confidencialmente: Agora vejamos o que podemos fazer pela senhora. Pediu-me que lhe explicasse precisamente qual é o problema. E eu disse-lhe que deveria estar em Caraque em 3 dias, a fim de tomar um avião para os Estados Unidos. O rosto do homem revestiu-se de um ar resoluto. Levantando-se, chamou o funcionário do balcão. Diga ao novo assistente que vem aqui. Eu tenho, disse-me ele, em voz muito baixa, um datilógrafo temporário. Ele não faz parte do quadro regular de funcionários e não está em greve. Poderá datilografar o certificado. Eu mesmo colocarei o selo. Estou contente em poder ajudar. Alguns minutos depois, eu tinha um precioso certificado em mãos. Ao sair, tenho de confessar que abanei o papel para o pequeno funcionário, que, surpreso, tirou os olhos da revista, o tempo suficiente para ver meu sorriso e ouvir o meu Deus o abençoe. Ao deixarmos o edifício do governo alguns minutos depois, Khalid, espantado, mencionou o fato de que havia levado somente 20 minutos para completar a transação toda. Isso foi menos do que levaria se todo mundo estivesse trabalhando, disse ele. Com o coração em cânticos, tentei explicar a Khalid que o Senhor deseja a nossa cooperação. Ele deseja agir conosco, mediante a oração. Se eu simplesmente tivesse colocado o problema nas mãos do Senhor, sem ter dado o passo da fé, jamais teria conseguido o certificado. Tive de dar o passo, fazer tudo o que estava ao meu alcance. Tive de pedir para ver o encarregado do escritório, assim como Deus pediu a Moisés que batesse na rocha. Também nos pede que participemos na operação de milagres. Khalid parecia um tanto espantado com o meu entusiasmo, mas recobrou-se e acrescentou com um sorriso. Bem, uma coisa posso dizer, mamãe. Notei que, em vez de obrigada, a senhora sempre diz Deus o abençoe. E sua voz, ao dizer isso, é a coisa mais linda que jamais ouvi. Agora que todos os meus papéis estavam prontos, desejei fazer uma viagem rápida ao ar a fim de despedir-me, pois a essa altura estava convencida de que essa viagem levaria mais que 4 meses. Entretanto, ao mencionar o assunto, Khalid disse: A senhora não ouviu falar da inundação? Chuvas torrenciais haviam caído na região entre Lahore e Awar. Muitos quilômetros de terra estavam inundados. O tráfego todo fora bloqueado. O único transporte disponível era o do governo. Meu coração ficou esmagado. Não me seria permitido nem dizer adeus. O Senhor pedia-me que saísse rapidamente, como Ló, e dizia-me que nem olhasse para trás. Tinha planejado partir de Lahore na sexta-feira de manhã. 2 dias depois, voaria até Caraque, de onde sairia para os Estados Unidos. Peg e seu filho começariam a viagem em Nova Delhi. Seu avião com destino a Nova York faria escala em Caraque. E Mahmud e eu tomaríamos aí o avião. Na manhã de quinta-feira, entretanto, um impulso forte e incomum tomou conta de mim, dizendo-me que não esperasse. Minha ansiedade concentrava-se em Mahmud. Certamente que a eficiência da ramificação dos criados havia levado a notícia ao ar de que nós não estávamos fazendo uma simples visita a Lahore, que iríamos deixar o país. Era provável que parentes podiam tentar tirar Mahmud de minha influência corruptora? Seria eu detida por qualquer pretexto? Um forte sentimento de perigo se apossava de mim. Não, não esperaria. Partiria nesse mesmo dia, iria a Caraque, ficaria em casa de amigos e evitaria, tanto quanto possível, ser vista. De modo que nessa tarde, depois de fazermos as malas, Mahmud e eu dissemos adeus a Khalid e à sua família
e corremos para o aeroporto. Voamos de Lahore com um sentimento definido de alívio. Estávamos a caminho. Karachi era, como me lembrava, uma cidade à beira-mar, aninhada contra o Oceano Índico, uma mistura do antigo com o novo, camelos desajeitados lado a lado com carros de luxo, bazares cheios de moscas esvoaçantes, próximos às lojas elegantes com as últimas modas de Paris. Perfeito! A cidade era grande o suficiente para sermos tragados por ela. Estávamos na casa de amigos e eu fazia compras em preparação da partida para os Estados Unidos no dia seguinte. Subitamente, uma opressão estranha me invadiu. Fechei os olhos e apoiei-me numa parede, pedindo a proteção de meu senhor. Foi-me dada a orientação de que deveria ir para um hotel nessa noite. Tentei desfazer-me desse sentimento. Isso é tolice, disse a mim mesma. Então lembrei-me da história dos magos do Oriente, que haviam sido avisados em sonho que partissem por outra estrada. Logo depois, alojávamos no hotel da Air France, no aeroporto de Karachi. Levei Mahmoud para o quarto tão rapidamente quanto possível. Pedi que nossas refeições fossem servidas ali e juntos simplesmente esperamos. Mahmoud parecia inquieto. Por que temos de ser tão reservados, mamãe? Perguntou ele. Simplesmente acho que devemos ficar quietos por um pouco de tempo, só isso. Nessa noite, antes do voo, na cama, acordada, meditava. Por que estava tão apreensiva? Não havia motivo verdadeiro para isso. Será que meus nervos estavam me dominando? Estava eu reagindo exageradamente às ameaças do passado, o incêndio? Meu sono foi inquieto e durou somente umas horas. Às 2 horas da madrugada, já estava de pé e vestida, de novo impulsionada por um forte sentimento de urgência. Novamente senti-me ridícula, não era do meu feitio. A única explicação que eu tinha é que a hora tinha chegado de deixar o hotel, que estava sendo impelida pelo senhor. Vesti Mahmoud ainda meio adormecido e coloquei nossas malas junto à porta para que o carregador as levasse. Eram 3 horas da madrugada. O voo sairia às 5. Mahmoud ainda meio dormindo e eu esperávamos em frente do hotel um táxi que nos levaria ao aeroporto. Olhei para a pálida lua e indaguei de mim mesma se essa seria a última vez que veria a lua em meu próprio país. Uma brisa matinal trazia o perfume de narcisos e meu coração clamava, pois percebia que não veria meu jardim nunca mais. Finalmente o porteiro fez um táxi parar. Mahmoud e eu entramos. Orei enquanto zigue-zagueávamos através do trânsito, embora fosse bem cedo, já era intenso o tráfego nas avenidas que levavam ao aeroporto. Quando carros paravam ao nosso lado nos sinais fechados, eu nervosamente abaixava-me um pouco mais. Simplesmente vamos ficar quietos por algum tempo, dizia a mim mesma, tentando parecer tão segura a meus próprios ouvidos quanto o havia sido para Mahmoud. Não, isso não funcionava. O que eu realmente precisava era orar. Senhor, desfaz esse nervosismo. O nervosismo não tem fundamento em ti. Não posso confiar em ti e preocupar-me ao mesmo tempo. Entretanto, se essa urgência procede de ti, Senhor, deve haver um motivo e obedecerei. Ao saltarmos do carro no aeroporto, o ruído ensurdecedor dos motores a jato e a cacofonia de centenas de vozes misturavam-se numa atmosfera de urgência. Meu coração deu um salto ao olhar para cima e ver a bandeira paquistanense, estrela e meia-lua, num fundo verde, tremulando a vibração suave. Sempre haveria de respeitar essa bandeira. Meu povo e a fé muçulmana. Um carregador levou nossa bagagem apressadamente para o balcão de embarque e, com gratidão, via desaparecer. Só 20 quilos de bagagem para cada um. Sorri ao pensar em nossa viagem de família em outros tempos no interior, quando levávamos milhares de quilos de bagagem para uma estada de somente algumas semanas. E minhas irmãs ainda reclamavam das roupas que não podiam levar. Tínhamos uma hora de espera antes da partida, conservando Mahmoud a meu lado. Senti que era melhor que nos misturássemos à multidão do aeroporto, de modo que não fôssemos percebidos. Mas não podia desfazer-me do sentimento de perigo iminente. De novo repreendi a mim mesma pela preocupação desnecessária. O Senhor está no controle, dizia a mim mesma. Ele me dirigirá para fora desta situação.
Tudo o que preciso fazer é obedecer. Então Mahmoud pediu para ir ao banheiro. Descemos o corredor até o banheiro dos homens. Esperei no corredor. Subitamente, o alto-falante anunciou nosso voo. Pan-Am para Nova York. Passageiros, preparem-se para o embarque. Senti o coração apressar-se. Onde estaria Mahmoud? Devíamos ir. Finalmente, a porta do banheiro masculino abriu-se, mas quem saiu foi um sikh de turbante. Cheguei para mais perto da porta. O que eu estava fazendo? Certamente que mulher alguma num país muçulmano seria apanhada entrando num banheiro masculino, ainda que à procura de um menino de 9 anos que estivesse perdido. Anunciavam novamente o nosso voo. Pan-Am para a cidade de Nova York. Todos os passageiros devem dirigir-se ao portão de embarque. Oh, não, meu coração clamava. Eu tinha de fazer algo. Empurrei a porta do banheiro dos homens e gritei: Mahmoud! Uma vozinha respondeu: Já vou, mamãe. Dei um profundo suspiro de alívio e me apoiei na parede. Logo Mahmoud saiu. Onde você estava? Por que demorou tanto? Gritei. Não tinha importância, não esperei resposta. Tomei a mão do menino e saímos correndo. Descemos apressadamente o longo corredor até o portão de embarque. Estávamos entre os últimos passageiros a embarcar. Nossa, mamãe! Gritou Mahmoud. Que nave! Que nave deveras! O 747 era enorme. Estávamos emocionados. Nunca tinha visto um avião tão grande assim. No instante em que ia entrar no avião, hesitei por um segundo, sentindo o último toque do solo paquistanense. Contudo, tínhamos de continuar andando. Dentro do avião, para mim, parecia um auditório. Uma aeromoça levou-nos a nossos lugares. Onde estaria Peg? Que faria eu nos Estados Unidos sem ela? Então lá estava ela, vinha pelo corredor ao nosso encontro. Peg abriu os braços e abraçou-me. Oh, preciosa senhora, exclamou ela. Eu estava tão preocupada, não pude vê-la na multidão no portão de embarque. Expliquei o que tinha acontecido e Peg pareceu aliviada. Apresentou-nos a seu filho que a acompanhava. É uma pena que não possamos sentar juntos, disse ela. Tivemos de aceitar os lugares que nos deram. Francamente, não importava. Minha mente estava totalmente absorta em outras coisas. Ocupava-se inteiramente com o fato de eu estar deixando minha terra natal. Sentia-me triste, é verdade, mas ao mesmo tempo completa. Não podia compreender isso. Logo, Mahmoud estava sendo ele mesmo. Fez amizade com uma aeromoça que o levou à cabina do piloto. Mahmoud voltou maravilhado. Fiquei contente. A aeromoça pediu-nos que apertássemos o cinto de segurança. Olhei para fora da janela e vi os primeiros raios da aurora dardejando o céu oriental. Os motores ressoaram e uma onda de emoção encheu-me. Nossa nave começou a descer a pista. Olhei para trás de mim, mas não pude ver Peg. No entanto, o rosto de Mahmoud estava comigo, próximo ao meu. Rebrilhava de emoção enquanto os motores a jato explodiam em trovoada na decolagem. Tomei a mão de Mahmoud e comecei a orar. E agora, Senhor, de novo invade-me o sentimento de completude. Tu me tiraste de minha pátria como Abraão. Não sei o que vem em seguida, porém estou completa, satisfeita por estar contigo. Naquele instante, nem o embaraço das lágrimas, nem o nervosismo me incomodavam. Tudo o que sabia era que tinha obedecido ao Senhor em tudo, e tinha de admitir que nunca realmente saberia o que podia ter acontecido se não tivesse seguido sua ordem para marchar. Luzinhas passavam a toda velocidade pela janela, e repentinamente o barulho de todas abaixo de nós cessou. Estávamos no ar. À luz da aurora podia ver o contorno da costa do Paquistão, recortado no Oceano Índico, que ficava para trás abaixo de nós. Ergui as mãos para Deus. Ele era minha única segurança. E minha única alegria era permanecer em sua presença. Enquanto pudesse permanecer ali, sabia estar vivendo na glória. Obrigada a Deus, murmurei. Obrigada por me permitires viajar contigo.